Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Márcia Matos e sua equipe, a seus colaboradores, pela oportunidade desta apresentação. Quero iniciar apresentando para vocês uma imagem que eu publiquei no início do ano passado com relação a essa grande conjunção de Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Vocês podem ver que se trata de uma roda gigante, isso é uma metáfora para o círculo zodiacal, o zodíaco, e aonde nós vemos um acúmulo, né, dos astros em Capricórnio, que seria o lugar mais alto da roda, onde está Júpiter, Saturno e Plutão. Isso quer representar uma ideia de que muitas pessoas se acumularam no mesmo lugar da roda, isso gera um peso, um desequilíbrio ao mesmo tempo, que faz com que a roda gire, faz com que ela se mova. Então, as grandes conjunções correspondem a um mancal de uma roda de uma antiga locomotiva, por exemplo, que faz a roda girar e gera um movimento e gera um avanço, um progresso. Então, as grandes conjunções têm esse significado de representar um novo impulso naquela área onde ela ocorre. E aqui em Capricórnio nós temos as estruturas da sociedade, as estruturas relacionadas aos governos, às instituições, às corporações. Então, sem dúvida, essa grande conjunção representa um novo impulso, dado inclusive por essa crise da pandemia, em que as instituições, os governos, as organizações precisam se expandir, precisam se melhorar, precisam ser capazes de dar conta do suporte, da assistência, da estrutura que as pessoas, os indivíduos precisam para sobreviver, para avançar, para progredir. Então, antes de mais nada, essa grande conjunção traz uma promessa, uma semente de uma grande reorganização dos poderes no mundo e um crescimento como se fosse assim no corpo humano, os ossos, né, que é Capricórnio, e a pele, que também está ligada a esse signo, é o limite interno e externo do corpo humano. Também o Capricórnio no zodíaco simboliza a pele e os ossos da grande estrutura social. Então, ao longo desse período, a humanidade cresceu e está sendo obrigada a mudar de casca, né, e a crescer seus ossos, conforme o Plutão aí em Capricórnio continua nesse signo ainda até 2025. Nós temos então como uma consequência desse impulso uma grande transformação que fará com que tudo cresça, mas de uma forma lenta e profunda. Eu quero também deixar bem claro que eu não sou partidário de dar a causalidade aos astros. Isso não é efeito dos astros, isso não é uma culpa dos astros. Não adianta tentar projetar nos astros as nossas próprias questões. Nós temos que entender que isso é uma instância simbólica de comparação que nos permite entender como é que a natureza se move. Os astros também estão incluídos em tudo, estão também parte da natureza, entrelaçados com todas as coisas, e então a natureza se move do átomo à galáxia, e isso tudo é um movimento só que produz então a evolução, e os símbolos, os signos, o zodíaco é um meio de espelhar essa evolução, essas transformações, este movimento, e com assim, podendo assim nos deixar compreender, entender esse significado simbólico deste processo. Tendo como base a última ceia do Da Vinci, nós vamos fazer mais uma ilustração sobre essa grande conjunção e os aspectos que estão se formando. Nós temos na ceia, visivelmente, quatro grupos de três apóstolos, e que podem representar nos signos de Áries, Touro e Gêmeos o eu instintivo, que é o eu que trata
do impulso inicial de sobrevivência, de nascimento, de afirmação em Áries, depois em Touro, da sobrevivência, da agregação, da aglomeração, da busca de trabalhar e reunir recursos materiais e humanos para a sua perpetuação e para a sua sobrevivência. E depois tem o Gêmeos, que representa o impulso do eu instintivo em se comunicar, em trocar, em se relacionar, em aprender e aproveitar à direita e à esquerda as oportunidades que se apresentem. Depois nós temos o eu individual, que é o Câncer, o Leão e o Virgem. Então, em Câncer, o eu individual começa a se formar a partir do reflexo daquilo que a pessoa interioriza e que ela absorve do pai, da mãe e dos irmãos, né? O Áries pode representar o pai, o Touro a mãe e Gêmeos os irmãos, né? As relações com o meio. E também o Gêmeos representa o sistema cognitivo, onde o sujeito aprende, assimila, copia, imita e assim desenvolve o seu intelecto e a sua comunicação. Então isso forma a base da individualização que está representada em Câncer, onde o sujeito é um espelho, como a lua, né? Espelha o sol, aqui a criança espelha o pai, a mãe, o ambiente, a família, as suas origens, a sua memória, a sua história, a sua herança genética. Aí depois vem o Leão, que é justamente o despertar da consciência individual, onde o sujeito se percebe como alguém à parte, diferente ou além do pai, da mãe e da família. Então aqui nós temos a formação do eu individual, onde o sujeito vai se espelhar em algum modelo, em alguma referência, vai procurar educar-se, vai procurar desenvolver seus talentos e suas capacidades criativas. E aí a seguir vem o Virgo, que é o processo na individuação de comparação, de percepção de que assim como eu sou, os outros também são, e que há uma grande diversidade, uma grande multiplicidade de seres, né, que também estão em busca de crescer, de se afirmar, de evoluir e de se melhorar através da atividade, através do trabalho, através das experiências da vida. Aí em seguida vem o eu social, que reúne Libra, Escorpião e Sagitário. E no eu social, o indivíduo sai daquele patamar da própria individualidade e começa então a participar da coletividade. Então em Libra vem vem as relações com os outros, com aqueles que não são da origem familiar. E aqui nós temos, por isso, os signos das associações, das alianças, dos casamentos, das interações com a sociedade e a coletividade que nos levam, então, a uma possibilidade de contribuir para uma transformação, que é o que o escorpião representa. Então, esse eu social vai desenvolver talentos, recursos, potencialidades que ele vai procurar aplicar dentro da coletividade da sociedade para que ela se transforme, para que ela cresça. E aí nós temos da sequência o Sagitário, que é justamente a direção, o rumo, a meta, o alvo, o objetivo, a prioridade para onde essa transformação aponta. Então, na individuação, no plano social, o Sagitário representa aquele que vai dar o rumo para o qual o coletivo deverá se mover, quais são as metas, os alvos, as prioridades que a coletividade deve alcançar. E aí chegamos no eu universal, que representa esse grupo que vocês podem ver que está bem distanciado dos restantes, né? Enquanto aqui no primeiro grupo do eu instintivo nós temos o Touro e os Gêmeos em relação com o Áries, né? Com esse que lidera, aqui nós temos o Câncer, o Leão e o Virgem voltados para o centro, né? Então se relacionando e se espelhando nesse centro, enquanto que no eu social começa então um movimento de
ampliação e de expansão que atinge o seu apogeu no grupo do Capricórnio, do Aquário e do Peixes, que é o eu universal. Então, aqui as metas e os objetivos são concretizados, né? Há uma estruturação da sociedade, o indivíduo vai alcançar o seu lugar no mundo, a sua profissão, a sua carreira e o seu status, e lá vai tentar se manter, se estabelecer e se construir de uma maneira sólida e duradoura. Então, a partir daí, quando ele alcança esse lugar, alcança esse objetivo, há uma irradiação, há um progresso, há uma evolução. As novas gerações que vão chegando ao poder e ao cume das atividades trazem um novo impulso para que a humanidade, para que a sociedade evolua, cresça e se expanda. E aí nós temos na sequência o signo de Peixes, que representa então a totalidade, né? Então, quando esse impulso de individuação chega à sua plenitude, nós estamos então numa comunhão, numa integração e numa visão ampla aonde o início e o fim se encontram. Então, usando essa base como suporte, nós temos então que a grande conjunção em Capricórnio, né, Plutão, Júpiter e Saturno, sobre este ponto, né, representa justamente esse momento de concretização, de plenitude da coletividade para buscar ir além e buscar novos horizontes, buscar novas oportunidades, novas possibilidades de evolução. Então, o Júpiter, o Saturno e o Plutão em Capricórnio representam uma construção lenta, gradual, que implica também numa demolição, num desabamento e num redirecionamento, que é o que representa aqui também o Júpiter. Então, a partir daí, Saturno vai evoluir para Aquário em 2020, e isso, então, simboliza, significa que esses limites vão, então, começar a ser superados e a ser suplantados de forma lenta, de forma gradual, através da ciência, do conhecimento, da inventividade humana, desenvolvendo tecnologia como as vacinas, as medicações, que poderão, então, quebrar, né, esse ciclo de limitações e de obstáculos, de isolamento social, de distanciamento, de paralisação, que traz junto com este momento da pandemia, para que a expansão e a disseminação dessa infecção tenha limites. Então, aqui nós temos o Júpiter indo para Peixes, né, para se juntar com Netuno também em Peixes. Então, nós temos aí para 2020, 2021 e 2022 um momento de grande mudança nesse grupo do eu universal. Então, o grande foco de tudo nessa época é a mudança, a transformação, a evolução da humanidade enquanto coletividade, enquanto sociedade, enquanto um grande cardume, né, que precisa se mover para novos horizontes. Nós podemos ver aí também esse grande movimento que há em torno de voltar à Lua, voltar a Marte, ou ir a primeira vez a Marte, com uma possibilidade de criar uma colonização. Então, esse impulso da humanidade se espalhar, se expandir e buscar outros horizontes também tem a ver como um reflexo dessa grande transformação, desse grande impulso para ir além dos limites. E aqui no outro extremo nós temos o Urano em Touro e a Hélice em Áries. Então, do outro lado, nós temos um impulso também na área do eu instintivo dos indivíduos, que é o da sobrevivência e da perpetuação. Então, Urano em Touro e Hélice em Áries representam que
as pessoas que estão, de alguma maneira, à margem ou alijadas das suas oportunidades, das suas possibilidades, elas estão também no impulso de querer mudar as coisas. Então, nós temos essa polarização no mundo entre as ideologias, os impulsos coletivos e as necessidades, as urgências individuais. As pessoas querem sobreviver, querem evoluir, querem progredir, querem buscar novos recursos, querem buscar novas oportunidades para poder avançar e sair desse momento de impasse e de crise, conforme nós temos aí o Aeres em quadratura com Plutão e o Urano em quadratura com Saturno em Aquário. Então nós vamos ver na próxima imagem uma representação mais detalhada dessas quadraturas, desses aspectos que ainda estão em 2021 e devem se projetar ainda 2022. Veremos agora os trânsitos dos planetas mais lentos entre maio de 2021 até maio de 2022. Nós usaremos como suporte, como pano de fundo, esse diagrama do homem cósmico, onde ele tem os pés pousados sobre a sua própria cabeça. Os pés correspondendo a peixes, porque os pés podem nos transportar para todo lugar, podem nos fazer andar sobre toda a Terra. E aqui a cabeça, o Áries, tem aqui essa parte que está dentro do peixes, que é a cúpula, né, a abóboda do crânio, e que se corresponde ao mapa astral, ao céu. Então o homem cósmico é aquele que se apoia e caminha sobre o céu da sua própria cabeça. Então o mapa astrológico como autoconhecimento e como instrumento de transformação e de união consigo mesmo e com a origem, é essa representação desse corpo humano voltado sobre si próprio numa posição inversa daquela do feto no útero materno. E essa posição no yoga é chamada Vrishikasana, a postura do escorpião, porque para poder penetrar aqui no escorpião, no outro, no cosmo, no todo, é preciso uma morte de si mesmo, em certa forma. Então, o Plutão, que é o astro relacionado ao escorpião, está em Capricórnio, indicando que essa transformação, essa morte de si mesmo, essa troca de casca, está se projetando sobre as estruturas de poder, as corporações, as instituições, os governos e tudo aquilo que a humanidade constrói para a sua perpetuação no tempo e no espaço. Então, Plutão está indicando essa lenta e profunda transformação, aonde é preciso abandonar o passado, de certa forma, e construir novas soluções para o futuro. Capricórnio corresponde também aos ossos e à pele, o limite interno e externo do corpo. Então, isso também é uma metáfora de que nós estamos vivendo um período que é preciso crescer ossos e aumentar a pele para poder acolher mais pessoas dentro das estruturas do mundo. Então, esse combate do Plutão com a Ares em Áries, que é o astro associado com Libra, casa 7, então nós temos aqui a união, né, do ímpeto individual e também de elo social. Então as pessoas estão se unindo em grupos, em parcerias, em alianças, para poder se afirmar, principalmente aquelas que se acham alijadas, que se acham preteridas e prejudicadas e que não têm um lugar ao sol na sociedade, estão em busca de quebrar essas resistências, esses limites daquilo que está instituído. Então, ainda ao longo de 2021, nós teremos muitos embates, né, muitas polêmicas, muitos contrastes envolvendo essas questões. E aí entra também a pandemia, né, que surgiu
numa conjunção de Júpiter, Plutão e Saturno, ela eclodiu para o mundo e que se desenvolveu durante uma quadratura de Júpiter e Netuno entre Peixes e Sagitário. Então, nós temos agora aí também essa pressão pelas manutenções, né? Ainda vai ser difícil se libertar do distanciamento social que o próprio Capricórnio simboliza, as máscaras, as quarentenas, tudo aquilo que limita, restringe, afasta e isola, versus a vontade dos indivíduos de viver a vida, de se afirmar, de crescer. Então, nós teremos ainda durante 2021 essa questão. E é preciso também pensar, né, que o Plutão em Capricórnio também representa a grande quantidade de pessoas, são 7 bilhões para serem vacinadas, imunizadas, pelo menos 60%, 70% deste número teria que existir já imunizados para poder se garantir um novo normal para o mundo inteiro. E isso ainda está muito longe de ser alcançado. Então, ainda durante 21, todo nós teremos a continuidade dessa luta pela imunização, pela superação dessas ameaças, né, dessas novas cepas também que o vírus vai adotando, vai se adaptando, vai se transformando para sobreviver, porque também é um ser que quer sobreviver e isso para ele se dá através da infecção do maior número possível de corpos que ele seja capaz. Então, nós estamos nessa grande luta em 2021 e é preciso procurar no signo oposto, no signo de Câncer, essa flexibilidade, essa capacidade de aceitação e de imitar a água que vai se acumulando gradativamente até que ela passa pela borda mais baixa, pela, pelo caminho da menor resistência. E o Éries em Áries é preciso realmente cultivar o diálogo, né? A troca, a conversação, a escutar o outro, né? Que é o signo também da balança, do balanceamento que tem que ter nesses impulsos e na necessidade de ouvir o outro. Aí, na sequência, nós temos a quadratura de Saturno com Urano. Saturno, o céu de Capricórnio, avançou para Aquário, e isso representa a perseverança, a persistência para desenvolver soluções tecnológicas, científicas, meios de superar as limitações. Mas isso vai acontecer de forma gradativa, lenta, e como Saturno está quadrado com Urano, que é o astro relacionado ao Aquário em Touro, a grande questão aqui são os recursos materiais e humanos para essa solução. Então, outra vez, aqui nós temos a economia, Touro, os meios de produzir os insumos necessários para as vacinas, para as medicações, e isso é lento, é reduzido, então a liberação e o progresso e a verdadeira superação ainda vai demorar. Esse ano de 2021 todo, nós estaremos nesse combate aqui do Aquário, da busca da liberdade e de retomar as escolhas, né, as opções que haviam antes da pandemia, mas, ao mesmo tempo, ainda existem ameaças, existem novas cepas, existem dificuldades para a vacinação em massa. Então, essa luta vai continuar entre Saturno em Aquário, Urano e em Touro. É bom também lembrar que toda quadratura também é uma força de contração, como uma mola que se espreme para adquirir energia. Então, aqueles que conseguirem acompanhar, se adaptar e se colocar em compasso com esse movimento de contração, conseguirão depois ter forças e energias para quando esse pêndulo voltar da contração para a expansão,
vai haver muito progresso. Então, como aconteceram nas outras pandemias, por exemplo, a peste negra, né? Logo depois dela veio o Renascimento, os tipos móveis de Gutenberg, as grandes navegações. Foi um período de grande fertilidade, intensidade, criatividade. Leonardo da Vinci, os grandes mestres do Renascimento. Então, nós podemos antever que, como resultado de toda essa contração, virá uma expansão e muita inovação, prometida exatamente por essa necessidade de vencer esses obstáculos e se organizar para não precisar passar de novo por uma outra pandemia que possa impactar de forma tão profunda a economia e a vida das pessoas. Depois nós temos Júpiter, que está saindo de Aquário e indo para Peixes, e vai fazer conjunção com Netuno, e formando logo no início o sextil com Urano. Então, quando Júpiter faz contato com Urano, já é um início de um progresso. E depois, na conjunção com Netuno, ele faz um sextil com Plutão. Então, como a pandemia iniciou como uma quadratura de Júpiter em Sagitário com Netuno em Peixes, a chegada do Júpiter nos Peixes em sextil com Plutão é um sinal de que teremos aí uma solução maior e melhor para toda a coletividade. Principalmente Peixes representa as patentes, né? Tudo aquilo que é autoral, que é exclusivo, que são direitos exclusivos de pessoas e de grupos. Então, Júpiter-Netuno, sextil Plutão, é um sinal de esperança, de maior solidariedade, compaixão, de possibilidade de renúncia das grandes farmacêuticas para poder liberar ou desenvolver soluções mais baratas e mais simples para uma grande massa de pessoas e de nações que não têm recursos para isso. Mas a conjunção Júpiter-Netuno é sempre uma expansão que também pode se refletir com novas cepas, né? E que precise reforços de vacinação, até mesmo para aqueles que já tomaram. Então, essa conjunção Júpiter-Netuno, que vai se dar em 22, será realmente o primeiro grande vislumbre, a primeira grande calmaria ou possibilidade de já realmente se chegar num novo normal. E aqui ao lado nós temos a lista dos aspectos. 14 de junho agora Saturno volta à quadratura do Urano, Plutão está em quadratura com Eris em agosto, então esse início do segundo semestre é um período onde nós temos que esperar e contar com obstáculos e com polêmicas e com instabilidades. Eu tenho dito que 2020 a pandemia foi o porre, 21 é a ressaca, né? Então ainda estamos vivendo as reverberações, as sequelas desse grande impacto que essa pandemia causou. Em setembro teremos o Júpiter sextil Eris, novamente em agosto, em novembro, Júpiter sextil Eris outra vez, e isso quer dizer que aos poucos as convergências entre os grupos, os entendimentos poderão evoluir e amenizar. Em outubro ainda estamos com Plutão, quadratura Eris, então nós podemos ver aí os dois lados da moeda, né? Dessas necessidades, esses impulsos de afirmação dos grupos e de busca de conquista de direitos dessas minorias. Aí em dezembro nós temos a última quadratura Saturno-Urano, saideira no Natal, no período principalmente segunda quinzena de dezembro. Então ainda é um período de confrontos, de contestações, de polêmicas, né? Toda essa atmosfera de discussão e de questionamentos, de confrontos e de polarização, radicalização continuará a existir até o final do ano. Aí, em fevereiro,
Júpiter chega ao sextil do Urano, depois ele faz conjunção Netuno e sextil Plutão. Então nós vemos aí em fevereiro, abril e maio que Júpiter estará em contato com os três astros mais lentos e mais distantes do sistema solar. Então isso simboliza um momento de expansão, de superação, de alívio e de reorganização, de curas, né, principalmente de surgimento de novas soluções para aliviar as pessoas. Em geral, será um período de maior clareza e de maior vibração, entusiasmo, esperança e reorganização da coletividade. Então, vamos aguardar para esse início de 22, para termos essa abertura e essa perspectiva inicial de um alívio, de um novo normal, de uma estabilidade maior das coletividades. Encerrando a minha contribuição a essa bela iniciativa, eu gostaria de apresentar agora uma perspectiva para um futuro mais distante, que eu acho que é muito importante que em épocas de crise nós tenhamos uma visão, uma esperança, né, que é o aquário, do que poderá vir ainda e como é que as coisas poderão se transformar. Então, a partir de 2025 até 2031, nós vamos ter, com a entrada do Plutão em Aquário, um grande triângulo se formando com Urano em Gêmeos e Netuno em Áries. Então, de 2025 a 2031, nós vamos ter, digamos assim, a expansão. Nós podemos dizer que esse período todo da pandemia, desses aspectos ligados a Capricórnio, essas quadraturas que eu citei na imagem anterior, é como se fosse uma grande contração que depois se projeta numa expansão. Então a natureza se move por contração e expansão. Se o útero não contrai, o bebê não nasce, né? Então a contração é também uma força necessária na natureza. Se você não puxar a criança no balanço, primeiro para trás, você não poderá empurrá-la para frente. Então, nós temos aí um pêndulo, né, que vai de um extremo para o outro. Então, depois desse período de contração, e a grande sabedoria é que a gente se contraia junto com o movimento da natureza, que não tente forçar uma expansão precipitada e precoce, como a quadratura de Saturno e Urano sugere, porque ela poderá desabar, ela poderá não dar os seus efeitos, seus resultados e obrigar a um recuo. Então, nós temos agora, a partir de 2025 para 2031, daí sim, um triângulo de Plutão em Aquário, que é uma transformação que abre, né, que rompe, que liberta, que cria novos horizontes, que possibilita um avanço e uma transformação das limitações em espaço de evolução e crescimento. Em trígono com o Urano em Gêmeos, nós temos aí a dinamização de toda esse progresso na comunicação. Então, de 25 a 31, a ciência, a tecnologia, a informação, as redes sociais, todo o sistema da internet, todo esse novo mundo que está se desenhando através desses avanços das ciências, os avanços nas viagens espaciais, né, na ida à Lua, Marte, e também a consciência coletiva se dando conta que existem outros mundos, outras vidas. A NASA acaba de liberar uma série de vídeos que comprovam nitidamente a presença de culturas e civilizações extraterrestres no planeta. Então, essa abertura para um mundo maior, onde a gente saia dessa ilha em que se vive na Terra, nessa síndrome de filho único, parece que só existe nós, né? E onde tudo está autorreferido e nos sentimos o direito a fazer o que bem entendemos, mas nós temos que começar ainda mais amplamente se conscientizar do todo e da coletividade.
e aí o Netuno sai de Peixes e entra em Áries, então permite justamente isso que esse símbolo aqui sugere, que as pessoas comecem mais a caminhar e a se posicionar sobre o céu, sobre a sua abóbada, sobre si mesmas, né? Então, nesse cenário, a astrologia vai ter um papel extremamente importante de autoconhecimento, de divulgação, de disseminação e difusão, gerando também um movimento de evolução e de crescimento para todos. Então, tenhamos esperanças, fiquemos animados. 2025 a 2031, esse grande triângulo entre Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos e Netuno em Áries, ou seja, nós vamos ter aí a movimentação, a circulação, a expansão, a ampliação e uma possibilidade muito grande de chegar a uma plenitude, né? Um momento de poder transformar todo esse movimento, toda essa crise relacionada com a pandemia, como já aconteceu no passado, na peste negra. Depois da peste negra veio o Renascimento, que foi um dos momentos de maior crescimento, avanço e progresso para a humanidade. Lá nós tivemos o Leonardo da Vinci, tivemos os tipos móveis de Gutenberg, tivemos as grandes navegações. Então nós estamos repetindo esse movimento e essa perspectiva de progresso, expansão e liberdade. Agradeço a todos uma vez mais e até uma próxima oportunidade.